Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, sou também idealizadora do método SOS Alzheimer e hoje eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre assuntos relacionados à longevidade humana e especificamente nessa semana, nós estamos na semana SOS Alzheimer, ou seja, uma semana inteira dedicada a um bate-papo, na verdade, a conscientização acerca da doença de Alzheimer. Então, vocês vão ver que durante todos os dias dessa semana, até a sexta-feira, nós vamos ter lives todos os dias, às 13 horas, e várias outras publicações também. Para quem já me conhece há bastante tempo, vocês sabem que eu já tenho muitas publicações sobre a doença de Alzheimer, especificamente lá no meu canal do YouTube. Eu tenho duas playlists, tá? Para quem não conhece, uma das playlists é mini curso SOS Alzheimer. Então, para quem não entende nada sobre a doença, tem um mini curso lá, disponibilizado gratuitamente. E tem uma outra playlist que está escrito doença de Alzheimer. E aí tem quase 150 vídeos lá, gente. E ainda tem mais uma outra playlist sobre demências. E aí eu trato, né, falo sobre vários outros tipos de demência. Mas sobre Alzheimer, especificamente, eu tenho aproximadamente 150 vídeos lá no meu canal do YouTube. Então, quem não conhece o meu canal, eu sugiro fortemente que vocês olhem lá todas as playlists. Quem não entende especificamente sobre a doença de Alzheimer, é importante que vocês acessem esses conteúdos. Principalmente quem precisa entender melhor sobre a doença de Alzheimer. Gorete me falou que está travado, né, aqui no Instagram. Gostaria de saber de vocês se já está funcionando ou se está travado, se ainda está travado no Instagram. Se estiver, eu vou ter que liberar aqui. Eu coloquei só no Wi-Fi, coloquei no modo avião para não correr o risco do telefone tocar. Mas se estiver travado, eu vou ter que colocar no 4G, né? Espero que esteja funcionando. No Facebook eu estou vendo, tá bom, né, Tchelle? Deixa eu ver se no Facebook está funcionando direitinho. Parece que está funcionando bem. Quero pedir a todos vocês que estão já ao vivo comigo, né, que vocês compartilhem essa live, tá bom? Que vocês convidem outras pessoas. Quanto mais vocês comentam, né, colocam aí, quanto mais vocês escrevem, né, mais as pessoas vão chegando e, enfim, a live vai chegando para mais pessoas aí e a gente vai conseguindo engajar, né? Deixa eu ver se está tudo certinho. Quem está aqui no Facebook está funcionando bem, gente? Maria José colocou que está ok, que bom, né? Lívia colocou que está funcionando bem também. Cláudia está funcionando bem. Perfeito, então vamos seguir, né? Para o nosso bate-papo de hoje. Vamos conversar então sobre a preparação, como podemos nos preparar para cuidar de pessoas com a doença de Alzheimer, né, gente? O que acontece? Vamos lá para o nosso bate-papo. Antes, claro, né, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, isso é muito importante. Coloquei uma live no horário de almoço. Eu sei que é um horário difícil, mas eu também estou numa rotina, né? Vocês sabem que o mês de setembro é um mês onde eu tenho muitos compromissos, né? Um mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. E, bom, vocês sabem que é um trabalho que eu faço já há 12 anos, né? Eu sou especialista nessa área, então eu trabalho com conscientização, trabalho com cursos, desenvolvi um método, né? Para cuidar, para pessoas que cuidam de quem tem a doença de Alzheimer. Então, é um mês que eu tenho muitos compromissos. Eu consegui encaixar a semana SOS Alzheimer nesse horário. Então, eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão presentes nessa live. Saibam que eu vou entregar o meu melhor para vocês, tá? E quero, obviamente, receber o feedback de vocês também, se está legal, né? Se as lives estão legais, se os conteúdos estão produtivos, tá bom? Isso vai ser muito importante para mim. Mas vamos lá, vamos conversar então hoje sobre essa preparação para cuidar de pessoas com doença de Alzheimer. O que acontece, gente? Muitas vezes, né, as pessoas imaginam que cuidar de quem tem uma demência, ou, enfim, quem tem qualquer outro tipo de demência, não só a demência Alzheimer, que esse tipo de cuidado é um cuidado instintivo, ou seja, eu amo, é minha mãe, é meu pai, então por instinto eu vou cuidar dessa pessoa da melhor forma. E o que eu tenho a dizer para vocês é que isso não é a realidade, né? A demência, ela demanda de nós uma preparação. E aí você vai dizer assim para mim, Juliana, mas eu nunca lidei com pessoas com demência, né? Na minha família nunca tive, ou eu tive pessoas com demência, mas não aprendi, não tive essa preparação.
Não tive profissionais, não tive pessoas que me orientaram. E isso, de fato, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? A gente tem poucos profissionais que entendem sobre isso. Nas nossas famílias não conversamos sobre esse assunto, então, obviamente, a gente não tem uma preparação para cuidar. Mais uma vez que você chegou nessa live, você vai ter a oportunidade de conhecer quais são esses primeiros passos, né? E ainda que você já esteja cuidando de uma pessoa com demência, o que eu vou te ensinar hoje vai te ajudar bastante nesse processo. Então, eu construí para ao longo dessa semana, né, um conjunto de lives, tá? Hoje falando sobre essa preparação que também vai ajudar quem já cuida. Amanhã, né, na sequência, eu vou trazer um conjunto de dicas para quem já está nesse processo de cuidado. Dicas muito mais específicas, né, como você lidar com esse cotidiano de cuidados. E a gente vai vir numa sequência para ajudar vocês aí que estão nesse processo, tá bom? Mas vamos lá, o que acontece? Quando surge esse diagnóstico, né, de demência numa família, geralmente o primeiro sentimento que vem para os familiares é o sentimento de culpa, não é verdade? Aí surge aquela coisa, eu deveria ter prestado atenção, que a minha mãe e meu pai estavam apresentando esquecimentos, né, estavam apresentando essas repetições, eu deveria ter ficado mais perto, eu deveria ter ido no médico. Aí surge, né, aquelas coisas de, aquele desejo da gente de voltar para o passado. Já fiz várias lives sobre esse assunto, não vou me aprofundar nisso hoje, mas o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: não adianta mais voltar lá no passado, não vai resolver, né? O que vai resolver? A gente seguir daqui para frente. Então, o que eu posso fazer daqui para frente para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que eu estou cuidando, tá? Então, para trás, né? O que eu posso dizer para você é o seguinte: certamente você fez o que você pode fazer dentro daquela condição. Então, se você não observou, porque você não tinha noção, porque você não sabia sobre demências, porque você não teve tempo, enfim, existe um conjunto de situações aí. O fato é que você não teve condições, né, de observar. Mas hoje essa pessoa tem um diagnóstico de demência. Então, o que você pode fazer daqui para frente? Vamos pensar do hoje para sempre. Como? Sempre com comprometimento e com responsabilidade. Isso é muito importante. Por quê? Cuidar de uma pessoa com a doença de Alzheimer vai demandar da gente investimento. É um investimento de tempo, é um investimento emocional e é um investimento financeiro. E que muitas vezes vai trazer um conjunto de impactos, né? De conflitos também, como eu falei na última live da gente, para quem não assistiu, está lá no meu canal do YouTube. Eu fiz uma live falando sobre os impactos da demência para os familiares. Então, tem impactos financeiros, sociais, familiares, né? Tem um conjunto de questões aí envolvidas nesse diagnóstico de demência dentro de uma família. O fato é, cuidar de alguém que tem a doença de Alzheimer vai demandar de nós um forte investimento em vários sentidos. E aí o que eu vou trazer para vocês hoje são os passos para essa preparação, né? O primeiro passo e aí esse passo é muito importante. Provavelmente tem pessoas nessa live que ainda há alguém nessa família que apresenta sintomas de demência e essa pessoa que está nessa live de certa forma, tenta postergar a ida desse idoso, ou talvez não seja idoso, ao médico. E aí a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: dê atenção a esses sintomas de demência, tá? Porque muitas vezes a gente ignora, né? E ignorar não resolve o problema, sabe? Tem gente que às vezes até assiste várias lives, lê várias coisas, né? Procura vários conteúdos e, na verdade, ela fica tentando buscar uma forma de dizer, isso aqui não se encaixa na minha mãe, não se encaixa no meu pai, né? Meu pai ou minha mãe não tem demência. Ou seja, ela tenta ignorar, tenta buscar alguma brecha para dizer assim, não, minha mãe e meu pai não têm Alzheimer. E aí, o que eu tenho a dizer para você? Quanto mais você ignora o fato de que sua mãe ou seu pai, ou uma outra pessoa, né, da sua família ou amiga, enfim, está apresentando sintoma de demência, quanto mais você ignora isso, pior, né? Porque um diagnóstico precoce, ele colabora muito para a gente conseguir postergar, para a gente conseguir frear o desenvolvimento dessa doença. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor. Quanto antes esse diagnóstico chega, melhor. E quanto mais você fica postergando essa avaliação, essa ida ao médico, né? Essa investigação, esse diagnóstico, pior. Então, assim, essa é uma dica, na verdade, para quem está aqui e está postergando esse problema, tá? Entendo que quanto mais rápido chegar esse diagnóstico, melhor. E aí vamos seguir para dicas mais práticas. Bom, gente, uma coisa que vocês precisam entender é que
compreender o diagnóstico, né, da doença de Alzheimer, o impacto, ele é muito importante. Então, quanto mais informações, né, você souber, primeiro, sobre a investigação adequada para se chegar ao diagnóstico da doença. Isso é muito importante. Por isso que semana passada eu fiz uma live e falei para vocês o passo a passo, né, que o profissional médico vai fazer junto com uma outra equipe multidisciplinar para chegar ao diagnóstico de demência. Por quê? Muitas vezes, né, uma pessoa, ela recebe um diagnóstico sem que essa investigação ela seja feita adequadamente. E aí o tratamento, obviamente, ele não é adequado. Então, assim, conhecer como que é esse processo e saber se o seu familiar passou por essa investigação criteriosa, global, né, multidisciplinar, se o seu familiar passou por isso, se realmente o diagnóstico dele é doença de Alzheimer, é muito importante, tá? Esse é o primeiro passo. E aí, entender como que essa doença ocorre, quais são as fases dessa doença, o que você pode esperar, tá, em relação ao futuro, porque tem gente que às vezes trabalha mentalmente no seguinte sentido: eu não vou buscar saber o que acontece no futuro porque eu vou viver o hoje. Só que isso é muito complicado, porque quando as complicações, os desafios da doença forem surgindo, né, nas fases intermediárias, né, fase avançada, você vai ficar completamente perdido. Você vai ficar completamente estressado, porque você não vai saber como lidar. Então, uma vez que você está diante de uma doença, né, que vai progredir e que vão surgir, sim, sintomas que já são esperados, é melhor que você saiba quais são esses sintomas e como agir com esses sintomas, com essas mudanças de comportamento, de personalidade, como planejar esse futuro, o que fazer lá na frente, do que você esperar tudo isso acontecer e quando acontecer você não saber o que fazer. Então, assim, entender a progressão da doença, entender os sintomas, entender as mudanças que podem surgir, né, e o que isso vai demandar de você enquanto familiar ou da família inteira, né, torcendo aí para ser uma família unida, melhor, tá? Entender como lidar com os conflitos, como você buscar os recursos, que instituições você pode buscar, tudo isso vai colaborar muito para que esse processo de cuidado, que geralmente é longo na doença de Alzheimer, né, é uma doença aí que, em média, né, 8, 10 anos, mas tem pessoas que têm um diagnóstico da doença de Alzheimer e hoje vão viver 15, 20 anos. Então, você vai cuidar dessa pessoa por muito tempo. Quanto mais informações você souber, quanto mais uma rede de apoio você conseguir construir, né, quanto mais você souber lidar com os desafios do cotidiano, melhor. Menos estressante vai ser para você. Agora, quanto menos informações você tiver, mais complicado vai ficar. Então, entender a doença, entender as consequências que ela traz e saber como lidar, isso é muito importante. Então, buscar vídeos, buscar cursos, ler o máximo de coisas que você puder ler, conversar com o máximo de profissionais que você puder conversar, né? Claro, profissionais que sejam especializados, melhor, tá? Outro ponto muito importante, que não é substituível, são os grupos de apoio, tá, gente? Então, por exemplo, por mais que vocês hoje optem, não sei, eu vou fazer um curso com a Juliana SOS Alzheimer, ou eu vou fazer qualquer outro curso, tá? Voltado para familiares ou para profissionais que cuidam, né, que lidam com pessoas que têm a doença de Alzheimer. Nada substitui um grupo de apoio. Tá? O que é um grupo de apoio? Um grupo de apoio é um grupo onde estão reunidas pessoas familiares de pessoas com a doença de Alzheimer. Então, esses grupos de apoio, hoje existem grupos de apoio online, existem grupos de apoio presenciais, né? Existem grupos no Facebook, existem grupos no WhatsApp, são grupos de familiares de pessoas com Alzheimer que têm experiências semelhantes às suas. Então, assim, por mais que eu tenha muita experiência, que outros profissionais tenham muita experiência, né? Quanto mais familiares, né, de pessoas com a doença de Alzheimer, quanto mais contato com essas pessoas você tiver, melhor. Porque, assim, por mais que a gente tenha muito conhecimento, né, essas experiências vão te ajudar. Então, existem conflitos, existem sentimentos que você tem, que você vai ver que não é só você que tem esses sentimentos, né?
outras pessoas e muitas outras pessoas têm esses sentimentos também. São sentimentos que são comuns. Às vezes você se condena, às vezes você acha que você é uma pessoa ruim, às vezes você está lá ansioso, triste, sentindo um peso, sentindo que você está cansado, sentindo que está tudo difícil, com vontade de abandonar, com aquele sentimento ambivalente, como eu falei na live passada. Ai, eu amo minha mãe, eu quero que ela fique. Ai, mas eu também queria que ela morresse porque eu tô cansada, porque eu não aguento ver ela sofrer. E você fica assim, ai, como eu sou uma pessoa ruim. E você entra nesses grupos e você vê que é normal, que todo mundo passa por isso. Então, assim, esses grupos de apoio são grupos muito importantes. E uma coisa que eu vejo muito legal, né? Além desse compartilhamento de sentimentos, né, e de experiências, eu vejo também um apoio que umas cuidadoras, né, eu digo cuidadoras que a maioria são mulheres, também oferecem para as outras, né? Existem casos, por exemplo, que, olha, hoje eu vou cuidar da minha mãe e da sua, para você dar uma volta. Amanhã você cuida da minha. Então é um apoio que às vezes não é só um apoio verbal, é um apoio físico também. São famílias que se abraçam, sabe? Então, assim, isso é insubstituível. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é que dentro desses grupos, às vezes, acontece também o fato de a uma quer indicar uma medicação para outra situação. Isso vocês sempre têm que evitar, tá, gente? Porque as medicações, quem tem que prescrever é um profissional médico. Uma coisa que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então, isso vocês têm que ter cuidado. Eu já vi pessoas assim, gente, minha mãe tá agitada. Qual a medicação que a mãe de vocês toma? Eu vou ali na farmácia e vou comprar sem a prescrição. Isso não existe. Isso pode piorar, assim, de forma muito séria a situação do seu familiar. Então, tenha cuidado. Mas participe de grupos de apoio, que eles são muito importantes, né? Bom, vou seguir para as outras dicas e peço mais uma vez a vocês que ainda não compartilharam a live, compartilhem, comentem, tá? Que no finalzinho da live, como eu sempre faço, eu vou ler todos os comentários de vocês, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, tá bom? Mas vou seguindo agora com as dicas e contando aí com o compartilhamento de vocês. Outra questão que eu acho muito importante para os cuidadores, fazer uma lista, você que está começando agora a cuidar, fazer uma lista do que é prioridade para você, tá? Nesse momento, o que você não pode abrir mão, mesmo que a partir de hoje você vai ser a cuidadora principal da sua mãe, do seu pai, do seu avô, enfim. Porque é muito fácil, quando a gente começa a cuidar de uma pessoa, a gente abre mão de tudo. A gente abre mão do casamento, a gente abre mão dos filhos, a gente abre mão de atividade física, a gente abre mão da igreja, a gente abre mão de tudo e a gente fica imerso nesse papel de cuidador. Só que isso, com o tempo, vai prejudicar, né? E à medida que isso me prejudica, isso prejudica essa pessoa. E aí, lembrando, sempre falo nas minhas lives, né? Se eu adoeço, eu prejudico a pessoa que eu cuido, tá? Eu sempre falo isso porque às vezes o cuidador fala assim, mas não sei o que, mas minha mãe é prioridade. Se você não se prioriza, você também não está priorizando ela. Porque se você fica estressado, você passa isso tudo para essa pessoa. E lembrando que no caso específico de quem tem a doença de Alzheimer, né? Essa pessoa, ela vai olhar muito para você, a sua linguagem não verbal é muito importante. Então, assim, por mais que você fale coisas lindas para essa pessoa, se você está estressado, está deprimido, está cansado, angustiado, essa pessoa olha para você, ela sente isso. E isso vai fazer muito mal para ela também. Então, assim, ter prioridades, né? Pensar essa questão do autocuidado enquanto algo que é importante não só para você, mas também para aquela pessoa. Então, se aquela pessoa é importante para mim, eu preciso me cuidar, porque eu me cuidando, eu vou ter condições de cuidar dela, né? A gente muda o nosso olhar sobre isso, porque a gente entende que não é algo supérfluo, né? Não é algo que eu posso deixar de lado, não. Eu preciso cuidar de mim para que eu cuide bem dessa pessoa. Isso é uma prioridade. Então, assim, o que é importante, o que é mais importante da minha vida, né? A minha listinha de autocuidado, como a Gorete colocou, que eu não posso deixar, que eu não posso abrir mão, tá? Então, eu preciso ter o meu tempo para o exercício físico, eu preciso ter o tempo para o meu marido, eu preciso ter o tempo para os meus filhos, né? E aí, se organizar e tentar construir uma rede, já desde o início, né? De cuidados, de pessoas que possam te apoiar, para que as pessoas não vão, de certa forma, se afastando. Porque, às vezes, gente, o próprio cuidador, sem querer, ele afasta as pessoas, tá? E eu já fiz live sobre isso, em outro momento a gente pode falar um pouco mais, mas a gente afasta porque a gente, instintivamente, a gente pega a função de cuidado pra gente.
quando a gente vai perceber, isso já passou muito tempo, a gente já afastou todo mundo, a gente já pegou, a gente já assumiu 100% e todo mundo já foi seguir a sua própria vida. E aí a gente tá naquele nível de estresse, a gente também não sabe pedir ajuda, a gente acha que as pessoas têm que vir pra gente. A gente não sabe falar o que a gente quer, o que a gente precisa, né? E aí a situação vai se complicando cada vez mais. Então, se você está no começo desse processo de cuidado, é hora de você estabelecer suas prioridades e começar a construir essas redes de pessoas que possam colaborar com você, tá? Outro ponto, e aí falando especificamente dessa pessoa que tem a doença de Alzheimer. É muito importante promover os laços sociais, tá? Muitas vezes o que acontece? Uma vez que essa pessoa recebe o diagnóstico do Alzheimer, o que a gente faz? A gente exclui essa pessoa da vida social. Ah, agora ela tem Alzheimer. Então ela tem um comportamento diferente, então eu vou excluir, vou deixá-la dentro de casa, porque eu não quero passar vergonha, porque as pessoas não vão entender, né? Gente, por favor, né? Essa pessoa tem a doença de Alzheimer, mas isso não significa que você tem que excluir ela da vida social. Obviamente que tudo a gente vai ter que experimentar. Então pode ser que hoje ela frequente a igreja, frequente a academia, frequente espaços, né, que tenha certa agitação, que esteja ok. Pode ser que com o avançar da doença, esses espaços já não sejam mais interessantes para ela. Talvez você tenha que substituir, talvez vai ser um parque, vai ser um local que tenha menos gente, menos agitação, menos barulho, né? Aos poucos o cuidador vai ter que ir aprendendo a lidar com isso. Eu trabalho muito isso no meu curso. Vocês vão aprendendo a ter habilidade para perceber até que ponto aqueles ambientes estão interessantes para essa pessoa. Né? Porque se essa pessoa começa a apresentar agitação, medo, irritabilidade, é porque aquele ambiente já não está legal para ela. Mas a gente tem que sempre experimentar, né? A gente não pode deixar que as pessoas, por exemplo, deixem de visitar a nossa residência porque tem uma pessoa com demência, ou que a gente deixe de visitar outras pessoas porque o nosso familiar tem demência, ou que essa pessoa que tem demência deixe de ir nos aniversários, nas festas de família. Não, né? Até porque é o nosso papel também conscientizar as pessoas em volta sobre demência. Lembrando que poucas pessoas no mundo entendem sobre demência. Então, se você tem alguém na sua família e hoje você entende, você vai passar essas informações para beneficiar o seu familiar. Então, fulana tem demência, se ela apresentar um comportamento assim, vamos diminuir o som, né? Vamos falar mais baixo, vamos modificar esse ambiente, tornar esse ambiente mais tranquilo para que ela não fique agitada. A gente vai conscientizando essas pessoas e essas informações vão se multiplicando, né? Agora, o que a gente não pode é excluir essa pessoa da vida social. Isso não é bom. Ela precisa, esse estímulo social é bom para ela. O que a gente vai aprender é realmente estar observando o comportamento dela e fazendo as adaptações que são necessárias, tá? Agora, excluir essa pessoa da vida social, não. A mesma coisa vale para o cuidador, tá? Você precisa ter vida social e não pode abrir mão da sua vida social, senão você vai se isolar socialmente e esse isolamento social vai te adoecer. Então, isso não é legal. Outro ponto, né? É muito importante que você entenda qual é o papel do cuidador, tá, gente? Primeiro, não é papel do cuidador já de início fazer tudo pelo idoso, não é. Tem família que é assim, ó, recebeu o familiar e recebeu o diagnóstico de Alzheimer, agora vou fazer tudo por esse idoso. Não é assim, tá? O que eu trabalho muito também dentro do curso SOS Alzheimer e vou falar resumidamente para vocês, né? Primeiro ponto, né? Se alguém está no início, né, de um processo demencial, o seu papel é observar essa pessoa. Observar. Não é fazer nada por ela, não é instruir, é observar. Porque você sabe que pode chegar um momento que a capacidade dela de decidir vai estar prejudicada. A capacidade dela de fazer determinadas coisas, a memória dela, né, é comprometida. Então, você vai observar para ver se ela está conseguindo fazer as atividades dela adequadamente. Mas você vai estar ali observando. Você não vai estar fazendo nada para ela. Você vai evitar que ela esteja em risco. Você vai prezar pela segurança delas. É esse o seu papel, né? E aí, você vai adquirindo habilidade para perceber o ponto em que ela vai precisar de uma orientação. E aí, você vai dar o passo a passo para ela fazer determinadas coisas e manter a autonomia dela, que o nosso papel sempre vai ser manter a autonomia e a independência dessa pessoa pelo maior tempo possível. Chegou o momento em que você percebeu que ela não consegue fazer sozinha,
Você vai ajudar essa pessoa. E ajudar ainda não é fazer por ela. É ajudar nas coisas que ela precisa, tá? Vai chegar mais à frente que ela realmente não vai ter condições de fazer nenhuma coisa sozinha. Então você vai ter que fazer por ela. Mas é um passo a passo. Eu não posso, né, à medida que essa pessoa receber um diagnóstico, então agora eu vou fazer tudo. Eu pego a água por ela, eu dou banho nela, eu decido tudo por ela, eu faço tudo por ela. Não, não é assim, gente, não é assim. A gente não pode tirar a autonomia e a independência dessa pessoa 100% enquanto ela ainda tem condições de decidir, enquanto ela ainda tem condições de fazer as coisas, né? A gente não pode despersonalizar, ou seja, ela recebeu um diagnóstico, então eu não quero mais saber da história dela, o que ela deseja, o que ela gosta. Não, é o papel do cuidador conhecer a história dessa pessoa, conhecer os desejos dela dentro do possível, né? E dentro do que é racional e lógico. Atender os desejos dessa pessoa, que obviamente, claro, né, à medida que a demência vai avançando, essa pessoa vai perdendo a capacidade dela de julgar o que é melhor para ela, e aí você vai ter que decidir por ela, mas é um passo a passo, né? Enquanto ela ainda tem condições de expressar o desejo dela, e aquilo é o favorável para ela, eu tenho que respeitar a história dela, a personalidade dela, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que respeitar as decisões dela, enquanto aquilo, né, ainda faz sentido, enquanto aquilo que ela deseja, aquilo que ela gosta, né? Às vezes eu vejo cuidadores que querem mudar completamente a rotina de uma pessoa porque ela recebeu um diagnóstico e deixam de lembrar, assim, a história, os desejos, qualquer coisa relacionada à personalidade, né, a história daquela pessoa, e não é assim. E outra questão que eu queria falar com vocês, cuidador não é Marte, tá? Voltando ao que eu falei anteriormente, cuidador não é Marte. Então, assim, você tem vida própria, não é papel do cuidador abandonar a vida completamente para cuidar de ninguém, nem mãe, nem pai, tá? Cuidar, se dedicar, não significa que você tem que abandonar a sua vida completamente. Você tem seus filhos, você tem a sua família, você tem o seu pai e a sua mãe. Então, o que a gente tem que tentar fazer é organizar de certa forma que a gente consiga cuidar do nosso familiar e também ter a nossa vida e ter os nossos projetos. É difícil, mas é possível. O que a gente precisa é de orientação, tá? Que a gente precisa de orientação, de pessoas que nos conduzam nesse processo. Mas é possível, tá? Outro ponto que eu quero falar para vocês. E aí tô quase fechando, tá, gente? Tem 3 coisas para falar para vocês. A gente vai fechar e eu vou ler todos os comentários, depoimentos de vocês. Outro ponto, aprender técnicas de comunicação e aprender a promover um ambiente amigável. Por quê? Na maioria das coisas que acontecem, na maioria dos problemas que acontecem de relacionamentos, né, de agressividade, de comportamentos difíceis de quem tem a doença de Alzheimer, acontecem por quê? Dificuldade na comunicação e ambiente que não é propício para quem tem demência. Por quê? A demência vai progredindo, as dificuldades na comunicação de quem tem a doença de Alzheimer vão surgindo, então essa pessoa tem dificuldade para expressar se ela tá com calor, tá com frio, se ela tá com vontade de ir ao banheiro, se aquilo que alguém tá falando está incomodando, se ela gostou, se ela não gostou. Isso vai trazendo inquietação, isso às vezes vai trazendo raiva, vai trazendo medo, vai trazendo angústia. E o familiar não entende, e às vezes aquilo que quem tem Alzheimer expressa não é o que ele tá querendo falar. Né? Por exemplo, semana passada a gente atendeu uma pessoa no hospital, né, que ela falava assim toda hora, quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Na verdade, ela não queria ir embora. O que a gente observou? Toda hora que ela falava eu quero ir embora, ela falava assim, me leva, eu quero ir embora, me leva, eu quero ir embora, me leva, repetia toda hora. E a gente observou que toda hora ela colocava a mão assim, sabe, no abdômen. E o que a gente observou? Na verdade, ela queria ir ao banheiro. E aí, o que a gente fez? A gente pegou, a gente levou ela no banheiro, ela urinou e acabou a história de me leva. Porque o me leva, na verdade, era me leva ao banheiro. Só que ela falava me leva e me leva embora. Mas ela não queria ir embora, ela queria ir ao banheiro. Então, assim, às vezes aquilo vai trazendo angústia, porque o idoso vai ficando nervoso, vai ficando estressado e o familiar não sabe como lidar. Então, assim, entender técnicas de comunicação, entender a olhar para essa pessoa e perceber as expressões dela, pelas expressões, entender as demandas, né? Entender as necessidades é muito importante.
e entender também qual é o ambiente mais propício para quem tem Alzheimer. Às vezes a gente entra na casa de uma pessoa que tem Alzheimer, né? E aí o familiar fala assim, mas é porque ele fica o dia inteiro irritado, nervoso. Aí vai pro médico, pede um remédio, pede 2, pede 3, pede 1000. E aí o idoso acaba ficando num ponto que dorme o tempo inteiro. Aí o familiar fala assim, mas porque a minha mãe agora dorme o dia inteiro. Será que ela tá na fase final? E aí a gente vai ver, tem quanto tempo de diagnóstico de Alzheimer? Sei lá, tem 3 anos, tem 4, tem 5. Ué, meio estranho, mas quando que começou isso? E aí você vai ver os sintomas começaram de uma hora para outra. Esse de uma hora para outra, né, foram com a adição das medicações. Mas aí você observa um ambiente completamente não saudável para quem tem demência. É um ambiente que tem uma televisão na sala, outro no quarto, que tem música, que tem gente falando o tempo inteiro, que tem muitos ruídos, que tem muitas cores, né? Que tem porção de coisa pela sala, que tem, sabe, muitos estímulos. Ou seja, é um ambiente que vai trazer uma confusão mental. Às vezes, por exemplo, é o tipo de dona de casa que troca móvel dentro de casa o tempo inteiro. E aí na cabeça dela, na ilusão dela, mas eu quero que a casa fique mais bonita. Aí eu comprei uma mesa nova, eu comprei umas colchas novas para minha mãe, mudei a cama dela, mudei ela de quarto, né? Aí botei umas plantas, botei um negócio no quarto dela. Gente, quem tem a doença de Alzheimer tem que ter uma rotina, tem que ter o mesmo ambiente, de preferência tudo igual, né? Que você compre colchas parecidas, que a cama fique na mesma posição para sempre, né? Que o guarda-roupa fique na mesma posição. Tudo tem que ser, sabe? Tudo do mesmo jeito. Porque ela vai perdendo a referência e ela vai perdendo a orientação no espaço. Se você começa a mudar esse ambiente, se esse ambiente tem muito estímulo, isso prejudica muito quem tem demência. Então, assim, é preciso que você aprenda, e existem técnicas, né, para vocês aprenderem isso. Então, aprender tanto a se comunicar com quem tem demência, quanto aprender sobre o ambiente, isso é muito importante para vocês. Por último, né, o que eu queria falar para vocês? Existem também, gente, técnicas, né? Hoje o conhecimento científico já avançou muito, por mais que a indústria farmacêutica, né, ela queira bater na nossa tecla o tempo inteiro que nada podemos fazer, o que eu tenho a dizer para vocês é que muito podemos fazer, né? Hoje a gente já sabe que existem pelo menos 38 fatores envolvidos tanto no surgimento quanto na progressão da doença de Alzheimer. Então a gente pode sim diminuir a velocidade da progressão da doença de Alzheimer e a gente pode utilizar várias estratégias multidisciplinares, né, e também dentro da nossa residência, no nosso cuidado com quem tem a doença de Alzheimer, para manter a qualidade de vida dessa pessoa. Então não é porque essa pessoa recebeu um diagnóstico que pronto, acabou, então a vida dela vai ser péssima. Isso está errado. Ela pode manter a qualidade de vida dela até o último minuto. Então ela não tem que a partir de agora, então agora eu vou mantê-la dentro de casa, vou só dar determinadas medicações que o médico prescreveu e acabou. Não, tá? Existem alimentações adequadas para quem tem demência e é importante que a gente faça que a gente siga essas alimentações que vão ajudar na saúde do cérebro, que vão ajudar de forma integral, né, a trazer os nutrientes adequados, a fazer todo o balanço adequado. Por exemplo, uma pessoa que tem demência, né, que ela está obesa, que ela está com os hormônios desregulados, que ela está com deficiência nutricional, tenham certeza que a demência vai progredir muito mais rápido. Esse vai ser o tipo de pessoa que a doença de Alzheimer vai avançar muito rápido, né? E aí tem pessoas que falam assim, por que minha mãe, a doença de Alzheimer avançou em 3, 4 anos e fulano viveu 15, 20? Vamos olhar o estilo de vida, né? Vamos olhar como que aquela família cuidou, vamos olhar como foi na sua casa, porque às vezes o que acontece é que de um lado houve essas estratégias, né? Tanto do ponto de vista alimentar, quanto de suplementação, quanto de estímulo físico, quanto de estímulo cognitivo, quanto de cuidados com a questão da socialização, que eu falei para vocês que é importante, de cuidados com o ambiente, de cuidados com a questão do sono, de cuidados para evitar a questão do estresse. E de outro lado, houve uma preocupação com a medicação e ponto, né? E ficar 100% ali ao lado da mãe e do pai. Só que ficar 100% ao lado da mãe e do pai e oferecer a medicação só não resolve. A gente tem um conjunto de estratégias que a gente vai ter que se comprometer,
se a gente quer realmente manter a qualidade de vida dessa pessoa e diminuir a progressão da doença. Então, existe sim muita coisa que a gente pode fazer hoje para manter a qualidade de vida dessa pessoa e para diminuir a progressão, né? Frear essa progressão da doença. Então, resumindo, né? E aí eu vou ler todos os comentários de vocês. O que eu tenho a dizer para vocês? Cuidar de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer não é intuitivo. Então, tira isso da sua cabeça, né? Achar que é natural. Ah, é natural, é minha mãe. Então, eu vou cuidar igual eu fiz com criancinha. Demência não uma pessoa que tem demência não é uma criança, tá? Então, as formas de cuidar são diferentes, tá? Por mais que lá na frente, né, a gente trabalhe, por exemplo, com as mulheres que têm a doença de Alzheimer, às vezes a gente trabalha a terapia da boneca, porque chega lá na frente, a doença de Alzheimer avançou e ela pensa que ela é uma adolescente, que ela é uma criança. Mas ainda assim, né, ela tem a história dela ainda e aqueles resquícios da história dela estão ali. Existem formas adequadas para a gente cuidar de quem tem a demência. Existem técnicas adequadas. Eu espero que você não siga o caminho mais difícil. Qual que é o caminho mais difícil que as pessoas seguem? E que eu estou, assim, há 12 anos batendo nessa tecla. Qual que é o caminho? As pessoas tentam ir pelo intuitivo. Então, elas ficam 1, 2, 3, a gente fala assim, olha, você tem que aprender, assiste vídeo, lê livro, faz curso. Não, eu vou, não posso agora, eu não vou fazer agora, eu não vou fazer curso, eu não vou fazer o quê? Não, eu cuido, beleza. A pessoa vai pelo caminho mais difícil. Quando chega da fase intermediária para lá, que começam a surgir os problemas, aí ela bate cabeça, porque ela não sabe. Então, ela vai fazendo tudo errado, faz tudo errado. E aquilo vai estressando. Quando ela já está no esgotamento, e aí essa pessoa chega já numa fase avançada, aí, geralmente, o familiar vai procurar alguma coisa. Aí ele procura um profissional especializado, aí ele quer pagar um profissional especializado, aí ele quer pagar um curso, aí ele quer pagar um não sei o quê. Só que a gente não consegue voltar lá atrás. Então, daqui para frente, a gente vai oferecer um tipo de cuidado que é um cuidado que ainda é muito importante, como eu falo para vocês, até o último minuto de vida a gente vai prezar por manter a qualidade de vida dessa pessoa, mas a gente não consegue voltar aquele tempo atrás e nem a gente consegue resolver o acúmulo de estresse que essa pessoa trouxe até aqui, né? A gente vai sim trabalhar, a gente vai ter que resolver várias questões, porque aí geralmente vem mais culpa, né? Que à medida que vem a conscientização, mas se eu soubesse, se eu tivesse aprendido antes, se eu tivesse aprendido essa técnica e não sei o que, blá blá blá. Aí tem todo esse processo, às vezes vem uma terapia, vem um psicólogo, vem tudo junto, né? Pra gente poder fazer essa pessoa entender que, bom, passou, vamos daqui pra frente. Mas assim, eu espero que você não aprenda pelo mais difícil, né? Que você aproveite todas as oportunidades que você tem hoje para aprender a cuidar melhor de quem tem a doença de Alzheimer, né? E que você não espere as coisas piorarem. Hoje, de minha parte, como vocês sabem, a gente no dia 5, semana que vem, a gente começa o curso SOS Alzheimer. Então, o que eu tenho a dizer para você? Você é familiar, você é cuidador de pessoas com Alzheimer, você é profissional da área. Por que eu digo profissional também? Porque os profissionais também não entendem da área. E aí vão atender um cuidador, vão atender um familiar e não sabem o que falar, não sabem como orientar. E eu acho isso muito triste. Eu já fiz um depoimento meu aqui. Inicialmente na minha profissão eu também não sabia. E aí eu busquei conhecimento porque eu achava muito triste atender uma pessoa, atender um familiar e não saber o que falar, né? Quem conhece a minha história já viu, acho que foi 2 semanas atrás eu fiz um texto falando sobre isso. As pessoas chegavam e eu falava assim, é muito difícil, né? Isso há 12 anos atrás, é complicado. Mas eu não sabia falar assim, olha, faz isso, experimenta isso, faz dessa forma, porque eu não tinha conhecimento. Então, assim, você que é profissional, e eu sei que tem muitos profissionais me assistindo agora, você principalmente, você que é profissional da área da gerontologia, você que é profissional da área de saúde, você tem que entender, né? São pelo menos 2 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer no Brasil. Certamente você já atendeu e vai atender. Então, assim, é uma falta de comprometimento profissional você não entender sobre a doença e mais, não só sobre a doença, você não entender sobre cuidados voltados para quem tem Alzheimer, porque você vai atender o cuidador e você vai dizer o que para esse cuidador?
né? E a mesma coisa eu falo para você que é familiar. Então aproveite a oportunidade. Ah, Juliana, não quero fazer o seu curso. Não faz mesmo, faz o curso de outra pessoa. Eu falo do meu, porque o meu, eu criei o método SOS Alzheimer. Aqui na live eu tenho a Liliana, né? Eu achei mais alguém que colocou aqui que fez o meu curso, eu acho que foi a Solange, né? Que está aqui na live, salvo engano, eu vi o comentário dela. Eu posso falar do meu curso, eu tenho 12 anos de trabalho nessa área. E tem um método desenvolvido para ajudar vocês. Tem um curso onde eu trabalho da prevenção, né, um guia de prevenção até a parte de cuidados paliativos, onde eu trabalho todas as estratégias de prevenção para retardar a progressão da doença também, trabalho todas as fases da doença, trabalho a questão dos conflitos familiares, trabalho as emergências médicas, trabalho a fase final da doença, cuidados paliativos, luto, tem um curso completo para vocês. Aproveitem a oportunidade, né? Sol tá aí, Sol que foi minha aluna também. Estamos reformulando o curso agora só, inclusive com aulas ao vivo, né? Então, assim, aproveitem a oportunidade e participem do curso. Espero que até segunda-feira, né? Para quem está aí na live, aproveite a oportunidade, porque as vagas já, estamos, graças a Deus, 75% das vagas, né, gente? Já preenchidas. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Deixa eu ler os comentários de vocês. E aí, daqui a pouquinho, quem tiver dúvidas sobre o curso, pode colocar que eu falo sobre o curso também, tá bom? Deixa eu só dar boa tarde pra galera, ler as dúvidas. Boa tarde, Maria José. Boa tarde, Nice, Marinete, Márcia Moura, Francislene, Marinês Instrumento também. Marinete do Pará, estado do Pará. Gratidão, Marinete. Seja bem-vinda, né? Sol Gerontóloga fez o curso comigo, né? Sol hoje dá assessoria aí também nessa área. Edson... Edson, que é verdade, Edson é amigo da Marinês, né? Marinês que acompanha meu trabalho aí também há mais de 4 anos, né? Gratidão. Deixa eu ver, Rô Cesário, deixa eu ver. Então, a Rô tá perguntando aqui como mudar a rotina da mãe dela. Então, Rô, o que é interessante? A Rô tá falando aqui como mudar a rotina dela. A mãe dela gostava de andar, de ir na lotérica. Sua mãe tinha algo que era muito bom, que sua mãe era muito ativa. Se você cortar, né, essa rotina dela de fazer atividade, você começar a deixar sua mãe dentro de casa, o que vai acontecer? Ela vai se agitar. E aí vem uma cascata de eventos, porque ela vai ficar agitada, ela vai ficar agressiva, ela não vai dormir. Aí vem a síndrome do pôr do sol, que ela vai começar a pedir para ir embora, vai pedir para sair. Então, o que é o ideal? Você montar um cronograma de atividades para ela. Então, ela precisa estar envolvida em atividades, né, durante o dia. Se ela ficar com o dia dela parado, sem nenhuma atividade, isso vai ser péssimo para ela, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto físico, quanto dos sintomas comportamentais que podem surgir, né? Então, assim, quando é uma pessoa que tem a doença de Alzheimer e quer uma pessoa mais de ficar em casa, mais tranquila, já é péssimo ela não ter estímulo, já é muito ruim. Mas imagina uma pessoa em atividade. Então, assim, é bom que você tenha um cronograma para continuar caminhando com ela. E aí, mais uma vez, não é porque ela tem a doença de Alzheimer que ela agora não vai caminhar, não. Ela tem que continuar caminhando se você tiver disponibilidade, né? O que você pode fazer? Faz uma rotinazinha de meia hora de caminhada de manhã, mais meia hora de caminhada à tarde, que vai ser bom para ela, finalzinho de tarde, vai ser bom que ela vai fazer aquela caminhada, vai ficar um pouquinho cansada e vai dormir mais à noite, né? Mas não tire a atividade física dela. E tente também um cronograma de atividades para ela durante o dia, sabe? E às vezes atividade em casa mesmo, sabe, gente? Que às vezes a gente esquece que uma pessoa com demência pode varrer uma casa, pode ajudar a lavar uma louça, lembrando que, claro, tem as questões de segurança, né? Então a gente tem que tirar prato de vidro, copo de vidro, faca, essas coisas a gente tem que tirar aí da nossa reta se a gente tem pessoas com Alzheimer perto. Mas essa pessoa pode ajudar a cuidar de um jardim, dobrar uma roupa, lavar uma roupa. Tem que manter essa pessoa em atividade. Isso é muito importante, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu acho que boa tarde, Paula. Seja bem-vinda. A Lili já fez o curso, vai fazer comigo de novo. Por quê, gente? Que a Lili vai fazer o curso de novo. Porque nesse curso, né, lembrando o curso SOS Alzheimer que a gente vai ter agora, eu vou até colocar o link aqui para vocês também, para quem quiser fazer a inscrição no curso. O que acontece?
A gente teve o curso SOS Alzheimer, 3 turmas, e aí a gente tem esse curso gravado. Só que eu reformulei, eu criei um método e reformulei esse curso. E aí esse curso agora vai ser oferecido da seguinte forma: a partir da semana que vem, né, todas as segundas-feiras até o mês de dezembro, a gente vai ter uma gravação ao vivo do curso. Então, assim, a gente vai ter aulas ao vivo todas as segundas-feiras, às 8 horas, para quem é aluno do curso SOS Alzheimer. Eu estou regravando o curso, e aí quem tiver acesso agora vai ter acesso a essa regravação ao vivo. Então, vai ter aula ao vivo, depois da aula ao vivo, a gente vai conversar e a gente vai tirar todas as dúvidas, né? E também vai ter acesso às gravações do curso anterior, mais o acesso a 4 e-books também, né? Que eu sempre esqueço de falar para vocês. Então, tem o e-book 105 perguntas e respostas sobre a doença de Alzheimer. É um e-book grande, onde vocês vão aprender muitas coisas sobre a doença de Alzheimer, dicas práticas para lidar com questões do cotidiano, né? Desde a alimentação até essas questões comportamentais. Então, vocês vão assistir os vídeos, mas, eu quero tirar uma dúvida aqui, eu não quero ver o vídeo agora. Vocês vão lá consultar o e-book. Tem um outro e-book sobre o mini curso SOS Alzheimer. Tem um e-book sobre alimentação, né? Tem o e-book... Qual é o nome do e-book? Eu não abri agora aqui pra mim, gente. Mas tem o e-book Alimente Seu Cérebro. E tem o e-book Receitas Saudáveis para a Pessoa Idosa. Então, tem 4 e-books lá, né? Então, quem entra no curso agora vai assistir, eu acho que são 14 aulas ao vivo, mas, salvo engano, 16 aulas gravadas, mais os 4 e-books. E vai ter acesso à nossa plataforma do curso, onde vocês vão poder tirar dúvidas aí até o mês de dezembro, mandar perguntas para mim lá dentro da plataforma e tirar todas as dúvidas relacionadas, né, aos cuidados voltados à pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, é um curso super completo para vocês, né, voltados aí para todas as questões relacionadas à doença de Alzheimer, né? Desde prevenção, como eu falei para vocês, até todos os cuidados. Só que nossas vagas já estão acabando, né, gente? 75% das vagas aí já estão preenchidas, né? Deixa eu pegar o link aqui para vocês. Eu vou tentar colocar o link aqui no Instagram. Para quem está no Facebook, gente, o link está logo abaixo aí. Está logo abaixo do título, tá bom? Antônio José falando: minha esposa não quer tomar banho. E por que ela fica tão agitada no período da tarde? Então, Antônio, ela fica muito agitada no período da tarde por conta da síndrome do pôr do sol, né? É um período onde quem tem a doença de Alzheimer tende a ficar mais agitado e mais confuso. Lá no meu canal do YouTube, você vai achar uma playlist escrito doença de Alzheimer. Você vai entrar nessa playlist, ou você coloca no YouTube, coloca assim, Juliana Benevides, síndrome do pôr do sol. Você vai encontrar um vídeo onde eu vou te ensinar dicas para lidar com a questão da síndrome do pôr do sol. Tem um outro vídeo que tá assim também, Juliana Benevides, e aí você coloca idoso quer voltar para casa. Tem esses 2 vídeos lá onde você vai aprender o que fazer quando a sua esposa quiser, né, estiver agitada no final da tarde. E tem também um vídeo ensinando como lidar com essa questão do banho, tá bom? Acessa lá o meu canal do YouTube que eu tenho os vídeos ensinando isso para você. Deixa eu tentar entrar aqui, colocar o link aqui para vocês do curso, gente. Deixa eu ver se vai. Não tô conseguindo colar, não sei por quê. Enfim, quem está aqui no Facebook, o link está abaixo do título, tá? Logo abaixo do título tem o link para vocês se inscreverem no meu curso, tá bom? E para quem está no Instagram, vocês podem mandar uma mensagem para mim quando terminar a live. Fala, Juliana, manda o link para mim do curso. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Ou no meu perfil, né? Terminou a live, vocês vão entrar no meu perfil. Tem lá minhas qualificações, aí embaixo tem um link, vocês vão clicar. Aí aparece curso SOS Alzheimer. Clicou ali, vai aparecer tudo sobre o curso. As aulas do curso, cada aula, o que eu vou trabalhar em cada aula, cronograma de aulas, as aulas que já estão gravadas, os e-books, conteúdo dos e-books, né? Tudo. Perguntas e respostas. Juliana, quem pode fazer o curso? Perguntas mais frequentes e qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem mandar mensagem para mim. Vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp. O importante é que vocês aproveitem a oportunidade, gente. Por quê? Porque depois eu recebo aquele milhão de mensagens, várias mensagens. Juliana, isso, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo. Existe um método, gente, para vocês aprenderem a cuidar de quem tem a doença de Alzheimer. Não tem necessidade desse estresse, né, que vocês vivem. É cansativo, mas existem formas de aprender a cuidar melhor.
E você que é profissional também, existe forma, existe um método que você pode ensinar para os familiares. Você vai trazer esse alívio para quem cuida. Vai tirar esse desespero das pessoas que cuidam, que ficam nesse cansaço, nesse esgotamento, nesse desespero. Por que elas ficam assim? Porque elas não sabem. Se elas soubessem o que fazer, né, qual é a melhor forma de fazer, elas não ficariam assim. Né? E você também não sabe, aí você peca, né? Você peca porque você não sabe orientar. Então aproveitem a oportunidade também, né? Aprendam para que vocês também possam ensinar. Deixa eu ver aqui, Marinês colocou, difícil, minha mãe não quer saber de nada, olha que eu tento. Marinês, você já tentou aquela dica de tentar descobrir o que sua mãe gostava de fazer? Porque também é muito interessante assim, gente, a gente descobrir qual é a história, eu volto naquilo que eu falei no começo da live, qual que é a história dessa pessoa? O que ela gostava de fazer? E aí eu vou buscar atividades, né, cognitivas, atividades físicas que tenham alguma relação com as habilidades, com aquilo que essa pessoa gostava de fazer. Isso é muito interessante. Ou o que acontece muitas vezes também é essa pessoa, às vezes, ela deixa de gostar do que ela gostava e ela começa a gostar de outras coisas, né? Isso acontece também. E aí o que a gente tem que fazer? Buscar descobrir novas coisas, testar. Testar exige da gente um bocado de paciência, né? A gente testar, a gente oferecer hoje, ó, vamos fazer isso, vamos fazer essa atividade. Talvez não goste de uma, amanhã goste de outra, né? A gente vai testando várias coisas e aos poucos, em algum momento, a gente vai descobrir alguma coisa que essa pessoa gosta. Dentro do curso eu também ensino sobre isso, né? Trago também algumas técnicas, trago várias dicas também, né? De pessoas, várias dicas de atividades também, para quem tem pessoas com a doença de Alzheimer, né? Para que vocês tenham aí o que fazer, tá? Eu tenho uma aula específica também sobre isso. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Aqui no Instagram tem mais alguma pergunta, gente? Maria José, por que o medicamento de Alzheimer leva a pessoa a ter Parkinson? Não, o medicamento de Alzheimer não leva a pessoa a ter Parkinson, nem vice-versa. Não, não existe isso, medicamento de Alzheimer levar uma pessoa a ter Parkinson, não, Maria José. O que acontece é o seguinte, né? Vamos lá. Eu não entro muito, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não entro muito na discussão sobre medicamentos nas lives. Quem está nos meus cursos, Liliane, Sol, que já foram minhas alunas, Liliane vai ser minha aluna de novo, sabe que dentro do SOS Alzheimer é outro mundo. E a gente fala hoje de conhecimento científico atual, eu tenho meu posicionamento baseado na ciência sobre medicação. Não abro muito aqui nas lives, porque eu já tive problema, inclusive com algumas instituições. Eu não tenho poder econômico, poder político, né, para estar brigando, e eu não quero que minhas redes sociais sejam derrubadas, tá? Se eu tivesse, eu ia bater de frente com algumas coisas aqui. Prefiro trabalhar dentro do curso, não, quem é meu aluno dentro do curso vai aprender. Mas o que eu vou falar hoje aqui para você, Maria José? Causar Parkinson não causa, mas sim, medicamentos, né, voltados para a doença de Alzheimer, hoje, eles trazem sim um conjunto de complicações que não tem como a gente negar. Então, assim, a maior parte das pessoas que usam a medicação hoje, elas vão trazer um conjunto de sintomas, por exemplo, cognitivos, né, mais cognitivos do que sintomas motores, que tem relação com a própria medicação. Então, vocês vão observar, né, se for o caso de alguém que está aqui na live, que às vezes sua mãe ou seu pai foi diagnosticado com Alzheimer, mas estava ok, começou a usar a medicação, piorou. Isso ocorre, não é falado, ocorre. E por que isso ocorre? Porque a própria medicação pode trazer alucinações, a própria medicação pode trazer uma piora da confusão mental. As próprias medicações, por exemplo, algumas não são... como é que eu posso dizer para vocês? Não são orientadas, não são indicadas para pessoas que têm problemas cardíacos. Existe um conjunto de situações para as quais essas medicações elas não são indicadas. Tá? E existem muitos limites no uso dessas medicações. E hoje o que se discute muito é se essas medicações, se o uso dessas medicações realmente é válido. Por quê? Porque poucas pessoas vão ter benefícios. Pouquíssimas, tá? Quando a gente diz pouquíssimas... e aí, trazendo para vocês, assim, em termos de porcentagem, vamos dizer para vocês, assim, que 20 a 30% das pessoas com Alzheimer que usam essas medicações têm benefícios, tá? E esses benefícios são muito curtos, são por pouco tempo. Só que as medicações também têm efeitos colaterais, né? Então, quanto mais tempo essa pessoa utiliza a medicação,
obviamente, mais chances são de ocorrer complicações. Isso não é falado, obviamente, né? E aí, muitas vezes, essa pessoa tem complicações que são decorrentes das medicações. Agora, isso, aspas, tô falando de sintomas cognitivos, sintomas cardíacos, de outras complicações. Agora, que medicações de Alzheimer causam Parkinson? Isso não, tá? Não existe nenhum estudo que eu conheça que fale que medicação para Alzheimer causa Parkinson. Pode trazer, sim, talvez um certo tremor, até porque às vezes pode trazer uma certa agitação para algumas pessoas, né? Agora, que causa Parkinson? Não existe. Inclusive, existem algumas situações loucas aí de pessoas que têm Parkinson, desenvolvem a demência na doença de Parkinson, e alguns médicos vão lá e dizem que essa pessoa está com Alzheimer, quando na verdade ela está com demência da doença de Parkinson. Então tem muita desinformação aí, ô Maria José. Eu tenho uma playlist sobre Parkinson lá no meu canal do YouTube, sugiro que você assista essa playlist, tá bom? E tem que ter muito cuidado com essas informações aí que vocês escutam, tá? Agora, para saber mais sobre isso, eu tenho lá no meu canal do YouTube, uma playlist sobre Parkinson, tem a playlist sobre Alzheimer, e quem quer saber mais, gente, sobre essas questões, como eu falei para vocês, hoje existem casos, inclusive, de reversão de doença de Alzheimer em fases iniciais. Isso não é falado, existem coisas que a gente não abre em rede social. Eu, especificamente, né? Existem alguns profissionais que têm um grande poder e que eles podem vir aqui na rede social e compartilhar algumas informações. Eu, infelizmente, abro algumas informações no curso, né? Meus alunos sabem disso, porque se eu venho aqui e falo, derrubo minhas redes sociais. Isso já aconteceu no início, de vir aqui e trazer determinadas coisas. Eu sou pequena, se sabe disso, meu perfil não é um perfil de milhões, né? Então, eu já fiz isso, já aconteceram algumas instituições que tentaram derrubar meu perfil. Meu perfil antigamente do Facebook e do Instagram era um perfil que tinha muitas visualizações, tinha muito engajamento. Infelizmente, denunciaram meu perfil várias vezes quando eu comecei a falar de medicações, quando eu comecei a falar a real sobre a questão do tratamento do Alzheimer. Então, eu abro essas questões do meu curso. Quem quiser realmente aprender a realidade, né, do que é o tratamento da doença de Alzheimer hoje, aprender o que realmente diz a ciência hoje, né, sobre as estratégias de prevenção, tanto de prevenção quanto para retardar a progressão da doença, tanto quanto o tratamento, quanto as medicações, né, eficácia, eficiência, enfim, quanto cuidar. Façam um curso SOS Alzheimer, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Se vocês não gostarem, né, vocês têm um período de vocês, o curso começa segunda-feira que vem, né? Vocês vão ter uma semana para curtir o curso, vão ver o que tem lá, vão começar a assistir as aulas ao vivo. Se vocês não gostarem, vocês podem pedir a devolução e podem vir na rede social e me descascar, né? Mas até hoje, todos os cursos que eu fiz, graças a Deus, 100% dos alunos ficaram felizes com o meu conteúdo. Tô vendo, Maria José, foi sua filha, né, que perguntou. Madalena vai estar no curso, Madalena? SOS Alzheimer? Não sabia, não, que você está no curso. Então é isso, gente. Vou finalizar a live de hoje, tá bom? Quem quiser se inscrever no curso, o link está aí nas redes sociais. Vocês podem mandar mensagem também pelo Face, pelo YouTube. Podem pedir o link pelo privado. Lembrando que teremos lives a semana inteira. Amanhã temos lives, então amanhã temos uma live 1h de novo. Eu vou trazer dicas para vocês que cuidam no dia a dia de pessoas que têm a doença de Alzheimer. Claro, todos os profissionais estão convidados também, porque vocês precisam aprender para ajudar quem cuida também. Não percam a oportunidade de fazer do curso. O curso, 75% das vagas já estão preenchidas. Segunda-feira que vem a gente começa e eu espero ter vocês lá no curso aproveitando essa oportunidade, tá bom? Um beijão, não esqueçam de compartilhar a live, vou finalizar. Peço a vocês que estão no Instagram, quem está no Face, quem vai assistir no YouTube, que deixem os comentários de vocês também, tá? Eu vou finalizar e depois vocês podem deixar o comentário. Ó, gostei, não gostei, aprendi, não aprendi. Esse feedback de vocês é muito importante para mim, tá bom? E quem está me conhecendo agora, acessem o canal do YouTube, a playlist Doença de Alzheimer, que tem muito conteúdo para vocês lá, tá bom? Beijão, gente. Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.